boa noite, todo mundo. Vamos começar daqui a pouquinho, mais uma live. Olá, Pati. Enquanto vocês vão entrando, eu vou ligando aqui o carregador para não correr o risco de eu ficar sem bateria. Vocês estão me ouvindo bem, quem está entrando aí? Matheus, Liz, Renile. Renile tá na aula não, Renile? Milene, Luísa. Estão me ouvindo bem? Paz, Cláudia. Beleza, ó, Gabriel. E aí, Gabriel, como é que tá aí? Tá chovendo aí em cima, na montanha? Show de bola. Então, eu vou começar um pouco a nossa discussão de hoje. A gente vai falar um pouco sobre paternidade e alguns estilos, né, de criação dos filhos. Então, eu vou tentar ser um pouco dinâmico, um pouco prático em algumas discussões e a gente vai interagindo. Mas vamos lá. Um ponto que eu queria chamar a atenção, e eu acho que é um ponto que vale muito a pena a discussão, é um ponto que recentemente eu estava conversando com um colega e aí a gente estava discutindo sobre alguns trabalhos, né, que são feitos na psicologia e tudo mais, e aí ele me falou de um trabalho que falava sobre gravidez na adolescência. E aí isso me chamou muita atenção, porque quando a gente fala de gravidez na adolescência, no que vocês pensam? Tá? Eu acredito que boa parte de vocês, quando pensa gravidez na adolescência, pensa em uma menina grávida, né? E algo que é importante de ser levado em consideração é que essa menina não ficou grávida sozinha, né? Dificilmente uma adolescente ela vai fazer inseminação artificial, né? Então, é extremamente importante a gente levar em consideração qual é o papel do pai nisso tudo. E a ideia da paternidade, ela é importante justamente por conta disso. Porque, por exemplo, dentro do nosso contexto social, é muito comum, por exemplo, a gente esperar ou delegar que a parte das atividades, né, em relação à criação dos filhos seja atribuída à mãe. Só que veja só, a gente não vive mais há 50 anos atrás, né? A mulher hoje, né, ela já provou pra gente que ela é melhor do que nós homens em quase todas as áreas, né? E a gente também precisa assumir determinados papéis. Então, por exemplo, às vezes é muito comum, às vezes eu recebo, né, alguns pacientes em terapia de casal, por exemplo, e aí, no momento em que a gente vai falar de terapia de casal, eu vejo que alguns homens se queixam, por exemplo, de fazer determinadas tarefas, do tipo trocar uma fralda, ou dar papinha, ou ficar com o filho. Aí eu faço um questionamento, tipo assim, na hora de fazer foi gostoso, não foi? Né? Então, por que na hora de fazer é bom, mas na hora de assumir as responsabilidades em relação à criação dessa criança, né, você também não pode fazer a mesma coisa? Né? Você não assumiu a responsabilidade na hora de fazer o menino, então agora você tem que assumir também uma série de papéis que também são importantes. Né? Trocar fralda, dar comida, dar banho, tipo assim, eu vejo que às vezes assim, mas pessoas que ainda vivem num modelo mais antigo, né, de interação familiar, em que o homem se vê como provedor e que a mulher eventualmente trabalha em casa, o que hoje não é tão comum mais, né? Hoje a mulher ela ocupa um lugar no mercado de trabalho, ela participa da produção de renda em casa, e quando chega em casa, você tenta ainda atribuir a ela a responsabilidade de cuidar do filho. Pô, peraí, tem um troço errado, então ela vai trabalhar 3 turnos também? Né? Essa divisão de tarefas, né, ela é algo extremamente importante. Ela é importante porque essa criança ela tem um pai e uma mãe, e a gente não está mais num contexto de achar que isso é papel do pai, isso é papel da mãe. Talvez uma ou outra atividade é mais fácil para um pai ou para uma mãe fazer, mas isso não quer dizer que você não possa, né, assumir certas responsabilidades. Né? Eu posso dar instruções para os meus filhos, né, que
eu posso porque eu sou pai deles e que eu tenho uma responsabilidade em relação a eles, né? Então é extremamente importante a gente assumir uma certa responsabilidade, um certo protagonismo, não apenas, né, na hora de fazer o filho, mas na hora de cuidar dele também, porque isso vai ser importante. Mas dentro disso eu queria chamar a atenção de um assunto que vai ser extremamente relevante quando a gente fala de estilos parentais, que vão falar um pouco sobre como é que a gente pode ter esse modelo de criação. Tem alguns autores que vão defender, por exemplo, a ideia de que existem dois tipos principais de estilos parentais, que eles chamam de estilos parentais positivos, que vão produzir efeitos a longo prazo, que são muito produtivos, e estilos parentais negativos, que são estilos que não vão produzir efeitos tão satisfatórios a longo prazo. E é importante a gente ponderar sobre esses dois estilos. Então vamos lá. Quando a gente fala de estilos parentais positivos, né, os autores normalmente eles tentam de alguma maneira delimitar dois tipos de estilos parentais positivos. O primeiro é um estilo parental que fala de que a gente vai chamar de uma monitoria positiva. O que é uma monitoria positiva? Né? É você monitorar de perto, manter um controle sobre as atividades que o seu filho está fazendo, mas de alguma maneira eu vou poder fazer esse controle pensando em aspectos positivos da interação. Né? Quem conhece um pouco de psicologia da positiva vai entender um pouco disso, porque é a gente prezar o lado positivo das interações. Por exemplo, eu vou chegar em casa, eu quero saber, e aí, como é que foi seu dia? Né? Mas não para monitorar, para saber se houve alguma coisa errada. Não, é monitorar para mostrar interesse. Pô, e aí, como é que foi? Foi legal? Foi bacana o seu dia? O que aconteceu de relevante? Teve alguma coisa? Eu preciso me colocar como um parceiro, alguém que está interessado nisso. Alguém que quer saber daquele dia, que quer participar até daquele dia de alguma maneira. Isso é o que a gente vai chamar de uma monitoria positiva. Já um outro estilo positivo é o que a gente chama de um comportamento moral. Acho que todos vocês já devem ter escutado em algum momento uma expressão que a gente diz assim, que o melhor esporro é um bom exemplo, né? E o comportamento moral ele fala um pouco disso, né? Eventualmente não adianta eu tentar exigir do meu filho que ele tenha determinadas posturas que eventualmente eu não sou capaz de exercer eu mesmo. Então eu preciso ser exemplo para ele dentro daquilo que eu vou cobrá-lo. E veja, eu não quero aqui em momento algum ficar pagando de certinho, dizendo que tem que ser assim e que a gente não erra. Pô, a gente erra o tempo todo, cara. Né? Mas a questão não é você errar ou acertar. A questão é você aprender com acertos e aprender com erros e buscar cada vez mais ser uma pessoa, né, melhor dentro de um lado positivo. O Matheus está falando aqui, dificilmente as famílias vão tomar essas atitudes positivas. Eu não concordo. Eu acho que é extremamente possível e é extremamente comum. Né? A grande questão é que isso fala das nossas interações, isso fala da nossa história e isso às vezes pode estar falando da necessidade de trabalhar algumas das nossas habilidades enquanto pais. Né? Quando você fala assim, os pais não costumam admitir os erros e mudar e só cobram os filhos. Não, eles podem admitir. Existem vários pais que eu conheço que admitem, né, os seus erros e admitem isso e é extremamente importante. A gente tem que aprender. Né? É óbvio que não é todo mundo que admite, mas alguns admitem sim e a gente tem que valorizar quem faz isso. Mas vamos falar dos estilos parentais negativos, que eu penso que são as nossas maiores fontes de preocupação. Né? Dentro dos estilos parentais negativos, eu vou começar com um que é contraponto da monitoria positiva que eu disse, que é o que a gente chama de uma monitoria negativa. A monitoria negativa, ela é uma forma de interação na qual eu vou monitorar as atividades do meu filho, eu vou tentar ter controle das atividades do meu filho, mas eu vou fazer isso via uma monitoria pelo aspecto negativo das coisas. Então, é como se, ao invés de chegar e perguntar, e aí, meu filho, como foi seu dia na escola? Eu virar e falar assim, o que aconteceu de errado na escola? Você aprontou alguma coisa hoje? Você foi expulso de sala hoje? Você arrumou briga com alguém? E sempre eu estou tentando averiguar o que acontece na rotina
né, dessa criança, ou desse adolescente, enfim, né, mas pelo aspecto negativo da coisa. Eu sempre estou tentando averiguar como um fiscal ali. Essa monitoria negativa produz uma certa hipervigilância no filho, que ele vai criar uma resistência de te contar as coisas até. É importante que você tenha uma postura onde ele tem essa liberdade, né? Por exemplo, né? Eu tenho a Malu em casa, que tem 11 anos, e eu acredito que em algum tempo, talvez não muito, a Malu vai começar a se interessar, né, por ter os seus namoradinhos. O que eu quero como pai? Eu quero que ela interaja e me conte essas coisas, ou eu quero que ela não me conte? Veja, se eu tentar monitorar ela negativamente para saber o que aconteceu e tudo mais, eu vou produzir uma condição onde ela nunca vai ficar à vontade para me contar as coisas. Então eu quero que ela me conte, porque eu quero que ela tenha essas experiências, eu quero que ela viva essas experiências, assim como eu pude viver, como todo mundo, né, cada um de nós viveu de uma determinada forma. Então a monitoria negativa, ela produz isso. Outro estilo parental negativo é o que a gente chama de um abuso físico. O abuso físico, né, é a utilização, né, de castigo físico para poder, de alguma maneira, tentar supostamente educar os filhos. Né? Outro dia eu vi até uma postagem, uma reportagem de alguém falando sobre a palmada, e uma mulher falando num livro lá da palmada, que uma criança de 8 meses, você tem... Cara, como que você vai dar uma palmada na criança de 8 meses? Né? A Mari está assistindo aqui, tá acompanhando. Imagina a Mari com o Lourenço, aquele bebê maravilhoso de 8 meses, super esperto. Imagina se para reprimir alguma coisa que ele faz, porque ele vai fazer alguma coisa. Então ele está aprendendo a engatinhar, está aprendendo a andar, ele está fazendo um monte de coisa. Imagina se ela tiver que dar uma palmada. Não existe, ele não vai aprender com uma palmada. Você só vai criar uma condição ruim. Você não precisa usar de castigo, de bater no seu filho. Vou dar um exemplo pessoal. Né? Meu pai, ele sempre, né, mais velho e tudo mais, a gente tinha costume de apanhar em casa quando eu era moleque. Né? O que isso gerava? Né? Isso gerava uma condição onde meu pai era viajante, por exemplo, e eu torcia para não chegar o dia dele voltar para casa. Porque o dia que ele voltava para casa é o dia que provavelmente eu ia tomar uma porrada, ia apanhar, tomar uma chinelada e tudo mais. Óbvio, veja só, eu entendo hoje a razão pela qual ele faz isso. Isso é algo que eu tive que trabalhar na minha terapia, que eu tive que fazer uma série de coisas, entender os motivos dele, entender que talvez aquele tenha sido o único recurso que ele tinha, mas isso não é desculpa para que eu faça a mesma coisa. Eu preciso aprender. Eu amo meu pai, acho que ele é um cara fantástico, que me gerou todas as oportunidades da vida, mas a forma como ele usava desses recursos na ocasião não me favoreceu a aprender nada. Eu aprendi a maneira de me esquivar dele. Né? E isso não é algo que eu acredito que vocês queiram. Uma outra questão é o que a gente chama de um abuso psicológico. O abuso psicológico, ele é quando você coloca a criança ou adolescente numa condição onde você faz ameaças que ameaçam a integridade psicológica dele. Por exemplo, eu colocar coisas do tipo, não vou mais gostar de você, eu não vou mais ser seu amigo, né? Vou te colocar de castigo o resto da sua vida, né? E como eu disse, não quer dizer que a gente não erre, não faça isso de vez em quando, até eu faço às vezes, mas a ideia é a gente poder aprender e entender que esse não é um caminho. O que eu vou produzir com abuso psicológico? Eu vou produzir uma condição onde essa criança ela vai começar a se sentir cada vez mais insegura, onde eu vou afetar a autoconfiança dela, onde eu vou afetar a autoestima, entre outras coisas. Outro estilo parental, que também é extremamente importante, é o que a gente chama de uma punição inconsistente. O que é a punição inconsistente? É quando eu vou dizer sim ou não, por exemplo, sob o controle do meu estado de humor. Olha que coisa, né? Meu filho vira para mim e fala assim, pai, posso? Pode. Aí no outro dia ele pede a mesma coisa e eu falo, não. Qual é o critério para o sim ou para o não? Às vezes, alguns pais utilizam como critério o estado de humor. Hoje eu estou de bom humor, vou deixar. Hoje eu estou de mau humor, não vou deixar. O que você está utilizando aí? O que você está ensinando para o seu filho? Você está ensinando para ele a identificar o seu estado de humor. Você não está ensinando para ele a ter discernimento do que você quer que ele aprenda como certo ou errado. Certo? Isso é um problema. Outro, por exemplo, é o que a gente chama de uma disciplina relaxada. O que é a disciplina relaxada? Eventualmente eu posso, tomar uma decisão e dizer um não, falar assim, pai, posso fazer tal coisa? Não, hoje não, já está no seu horário, mas, eu posso ver um filme
11 horas da noite? Não, tá na hora que você tem que dormir, você tem escola amanhã e tudo mais, né? Aí eu vou e deixo, e aí ele liga a televisão, e aí eu não olho. Isso é o que a gente chama de uma disciplina relaxada, ou seja, eu coloco limites, mas eu não monitoro esses limites, né? Veja, quando eu falo de questões, né, de interação, eu não estou dizendo que a gente não possa dizer não, a gente tem que dizer não. O não educa tanto quanto o sim, mas é importante que eu tenha critérios para o sim ou para o não, né? Deixa eu só ler aqui uma perguntinha, ó. Mas você não acha que mesmo os pais tentando um estilo parental positivo, eles não preferem compartilhar fatos mais profundamente com seus iguais, amigos? Com certeza vão preferir, né? Mas a questão é que eu não quero que ele só compartilhe com os amigos, eu quero que ele compartilhe comigo. Sempre vão ter ressalvas, mas a questão é que eu quero criar uma relação onde ele tenha confiança em falar as coisas para mim. Né? Às vezes alguém vai falar assim, mas você quer ser então amiguinho do seu filho? Não, não é ser amigo do seu filho, é você ser pai dele, você ser mãe dele. Mas é você ser pai e ser mãe com limite, ser pai com respeito, né? Mas para isso eu não preciso criar barreiras na interação. Não, eu posso trabalhar com eles uma forma de interação onde ele se sinta à vontade. Pô, se a Malu arrumar um namorado, eu quero que ela me conte. Eu quero que ela seja feliz em primeiro lugar. Eu não quero que ela fique lá, né, se torne uma pessoa toda recalcada, toda frígida, que não pode se colocar em relacionamento. Não, tem que amar mesmo, tem que aproveitar a vida, porque a vida é algo que tem que ser vivida de forma plena, né? Mas também de forma cautelosa. Eu não quero que as pessoas se exponham a riscos, né? Mas esse é mais um dos estilos. Então, ó, eu falei de monitoria negativa, abuso físico, abuso psicológico, falei de negligência, falei de punição inconsistente, né? E também da disciplina relaxada. Quando eu falo disso, é como se eu tentasse criar para você essa seguinte condição. Então imagina, eu posso ter um pai que coloca limites, mas também coloca afeto. Esse é o que a gente vai chamar de um pai participativo. Às vezes, eu posso ter um pai que coloca muito limite, mas não coloca afeto. Esse não é o participativo, esse é o autoritário. Ou eu posso ter um pai que não coloca limite e nem coloca afeto. Esse é o que vai ser negligente com certeza. Ou eu posso ter um pai que seja, de alguma maneira, né, coloque pouco limite e muito afeto. Esse vai ser o pai que a gente vai chamar do pai permissivo. Né? Então a gente precisa buscar equilíbrio nessas coisas. Né? Igual, por exemplo, outro dia alguém estava me perguntando algo sobre como é que eu vou dizer? Luciano, mas como é que ficam filhos, por exemplo, em condições em que os pais se separam? Como é que a gente trabalha isso? Veja, a grande questão é trabalhar coerência. A regra que vale aqui é a regra que vale ali. Né? Eu posso não mais estar junto com aquela pessoa, não mais compartilhar da minha vida com ela, né? Na minha vida afetiva, minha vida sexual, mas o filho, esquece, é para sempre, cara, não tem como. Então, por mais que eu tenha minhas ressalvas com fulano, beltrano, a criação do filho é algo que tem que ser coerente. Então você tem que superar as suas dificuldades e ir bater um papo, e conversar e de alguma maneira alinhar como vão ser essas interações, né, de forma que sejam produtivas, de forma que sejam prazerosas para essa criança, para esse adolescente. Senão você vai perder nessa jogada. Mas vamos lá, Matheus está assim, e quando os filhos não sentem essa liberdade com os pais? Veja só, Matheus, se você não sente essa liberdade com seus pais, né? Estou dizendo você, não você entendeu? Né? Talvez seja questão de você até expor isso para eles. Fala, pai, ó, eu não me sinto às vezes à vontade para falar sobre certas coisas com você. Né? E eventualmente, se isso não produzir efeito, manda ele assistir essa live, talvez ajude. Né? Porque eu estou dizendo que é importante essa interação para que você crie vínculo de confiança, para que você crie vínculo onde você se torne uma referência e que você torne-se afetivamente. Lembra do que eu falei? Você tem que ter limite, mas você tem que ter afeto. É o pai participativo, né? Aí a Mari está perguntando, ó, os pais não devem se ter dado... aqui é outra coisa, foi mal. Educar é difícil, mas é preciso ter persistência, é difícil pra caceta. É muito difícil, cara. Bicho, e outra?
como eu disse, né, falando da paternidade lá no começo, fazer é gostoso pra caramba, mas criar dá trabalho. Então, é uma coisa que eu falo às vezes para algumas pessoas, né, tipo, se você for fazer conta para ter filho, né, você não vai ter, cara, porque filho dá despesa, toma seu tempo, né, mas eu vou te dizer que é uma experiência fantástica. Mas não é uma experiência para todo mundo. Não se sinta acanhado, fala, eu não quero ter filho. Beleza, cara. Tipo assim, né? Mas não tenha se você não tiver certeza de que você está disposto a amar, a se dedicar, a se colocar à disposição do outro, né? Então, isso é algo importante, né? Mas vamos lá. A Jennifer está falando aqui, é interessante que tanto o pai quanto a mãe não tiram autoridade um do outro. Pode trazer, né, confusão para a criança. Perfeito, é justamente isso, é coerência. Uma coisa tem que ter relação com a outra. Né? A Gabriela está falando aqui, ó, não sei se vale a pena abordar isso aqui, mas como essa relação dos pais é bem mais difícil quando o filho é gay, né? Bullying na escola, gostar de alguém do mesmo sexo e nada. Pô, perfeito, Gabriel. Acho que esse é um ponto extremamente importante, né? Vou contar um caso só para vocês terem um parâmetro de como essas coisas são complicadas. Eu lembro de um caso em que uma pessoa ela trouxe para mim que eu tive uma reunião com a mãe uma vez e a mãe dizia pra mim, não, eu aceito que meu filho é gay, que isso, que aquilo outro, e falando um monte de coisa, né, do quanto ela aceitava, que amava o filho e tudo mais. Aí eu fiz uma pergunta, tá, mas me explica só uma coisa, por que que ele não pode levar o namorado em casa enquanto a sua filha pode levar o namorado? E aí a mãe vira pra mim e fala assim, não, mas é porque eu não preciso conviver com isso. Eu falei, então peraí, então você não tá aceitando não, minha filha, né? Porque, né, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se a menina pode levar o namorado, por que que o menino não pode levar também? Né? É só porque ele é gay? Pô, pelo amor de Deus. Né? Às vezes as pessoas têm essa falsa ilusão de que estão aceitando, como se fosse a coisa assim, eu fecho os meus olhos. Isso não é aceitar, isso não é acolher. Acolher é outra coisa. Né? Acolher é você entender que as pessoas têm as suas particularidades, têm as suas individualidades, têm direito de gostar de coisas diferentes das coisas que você gosta, né? E a gente tem que respeitar isso. Né? Gente, no final das contas é tudo amor, é tudo bonito de se viver. Né? As pessoas que se gostam, enfim, né? São alguns pontos importantes. E eu acho que essa abertura dos pais ela é extremamente importante para que você, de alguma maneira, consiga criar um ambiente onde o seu filho, por exemplo, né, se ele tiver que chegar e te contar que ele gosta de meninos, ou que a sua filha fala para você que gosta de meninas, o que que você, enquanto pai, vai preferir? Que ela esteja, né, de alguma maneira, acolhida, né, e empoderada dentro de casa sobre a sua própria felicidade, ou que ela não sinta vontade para contar isso nem para a própria família, de modo que eventualmente ela vai e sofre, e a gente sabe que as pessoas são preconceituosas e que elas vão sofrer algum preconceito na rua. Então eu prefiro que na minha casa, né, dando exemplo, as pessoas sejam de alguma maneira acolhidas, tenham essa liberdade e possam ter uma vida satisfatória. Isso é extremamente importante, né? Regiane Tassenani, Regiane, né? Matheus falando aqui, ó, tolerar não é a mesma coisa que aceitar, exatamente, né? Isso aí, ó, o Gabriel falando, aceito, mas, né, tem sempre um mais nesse discurso, e isso é um problema, cara, né? A gente tem muito discurso que é muito colocado da boca para fora, eu aceito, mas será que aceita? Né? É igual, por exemplo, eu tava dando o exemplo da Malu, cara, eu quero que ela seja feliz, mano, eu quero que ela seja, se for com quem for, né? O que eu fico, às vezes, né, a gente, talvez, acho que um pai pode de alguma maneira ficar preocupado, será que meu filho vai sofrer alguma coisa na rua, de bullying, alguma coisa do tipo? Mas eu tenho que tomar cuidado para, nessa preocupação, eu também não reproduzir o que eu quero que ele não viva na rua, né? Eu quero que ele seja acolhido, eu quero que ele entenda que, né, não é isso que vai fazer com que ele seja uma pessoa boa ou ruim. O que faz a gente ser pessoas boas ou ruins é o efeito que a gente produz um no outro, né? Então eu acredito que é um pouco por esse lado, né? Então, favorecer de alguma maneira interações positivas, de boa qualidade, né? De alguma maneira um ambiente de coerência, independente em uma situação ou não de divórcio, né? A criação para o filho ela tem que ter essa coerência,
tem que prezar por regras que valham aqui ou lá, porque senão daqui a pouco eu estou criando uma condição onde ele prefere um ou outro em função de que ele abre mais mão de alguns aspectos do que outro, e isso acaba, né, gerando outros tipos de conflito, outras coisas, né, que vão de alguma maneira dificultar, né, nessa criação. E ao mesmo tempo, um outro ponto que eu acho que é extremamente importante é de ressaltar a importância da paternidade e dizer para você, pai, que você, meu filho, foi muito eficaz na hora de fazer o filho, então seja agora eficaz na hora de criar ele também, porque também é sua responsabilidade, você, né, tem um papel importante na criação desse menino, né, e não é marcar, como eu disse, diferenças entre o que é do pai e o que é da mãe, não, é dos dois, é um filho só, né, é um ser humano que precisa de orientação, precisa de afeto, precisa de carinho. A gente precisa de pais que coloquem limites, mas que juntamente com esses limites coloquem afeto. Que digam sim, que digam não, mas que digam com critério. Não simplesmente dizer sim ou não pelo meu estado de humor. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Tem um rapazinho aqui do lado me esperando, doido para poder ficar um pouquinho comigo e eu com ele, né? Então eu vou lá botar um pouquinho de limite, que está quase na hora de dormir, mas com muito afeto, né? Enquanto ele estiver acordado. Beleza? Então, até mais, né? E a gente se vê, né, daqui a alguns dias na próxima live. Um abração para vocês.